Nosso cordial boa noite, os queridos irmãos dessa igreja, também os nossos amigos internautas. Sejamos todos abençoados nesta noite. Nós escolhemos um tema nesta noite que seguidamente se fala na igreja e é o que mais precisamos nos nossos dias: fé. Vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo da fé. Vocês já sabem onde é que está, não? O capítulo da fé. É lá em Hebreus, o capítulo 11. Um tempinho aí para que todos possam encontrar. Hebreus capítulo 11, verso 1. Encontramos? Então diz lá: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Paramos por aí, vamos meditar um pouquinho e depois nós voltamos aqui. Fé é certeza. Quando eu cheguei aqui, eu perguntei para o irmão Abraão. Irmão Abraão estava nervoso, você me convidou há um mês atrás, e o meu telefone está estragado, está em conserto, e não podíamos nos comunicar. E você devia ter me ligado várias vezes, perguntando se afinal de contas estava preparado para estar aqui hoje. Disse, não, irmão, nada disso. Eu tinha certeza que você estava aqui. Tenho certeza, tinha convicção, plena certeza que você estaria aqui. Quão bom, irmão, a gente poder confiar, ter certeza que a pessoa vai cumprir. Ontem tinha uma senhora que me devia R$100 e ela disse: às 7 horas eu estou na porta da tua casa para te pagar. Às 7 em ponto, não foi ela, foi a mãe dela me levou o dinheiro. Eu tinha certeza que ela via me pagar, mas nem sempre acontece, não? Um dia desse eu vou contar uma história aqui, um fato pitoresco que aconteceu há poucos dias. Um irmão muito querido meu, vendeu uma caminhoneta lá para Lajeado Estrela, lá, R$50 mil. E disse assim: amanhã eu quero entregar essa caminhoneta porque eu vendi na feira. E quero que você vá comigo no meu carro, porque eu quero trazer esse dinheiro todo em moeda corrente. Eu quero trazer todo esse dinheiro, porque eu não confio. Eu não confio nesses gringos, disse bem assim. Então, eu quero trazer todo esse dinheiro. E você vai no meu carro, eu te pago a diária, te pago o almoço. E nós trouxemos o dinheiro. Ele disse: está louco, irmão. Como é que nós vamos fazer isso? Você não escutou aí que está cheio de gente que vai entregar mercadoria, entregar carro e fazer entrega, e depois os assaltantes vêm atrás e tomam o dinheiro e matam? Não podemos fazer esse tipo de negócio, não dá. Ele olhou para mim e disse: você não está confiando no nosso Deus. O nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Ele é o poderoso. Ele é o Rei das nações. Ele coloca o seu anjo ao lado daqueles que o temem. A Bíblia diz. E eu novamente argumentei com ele: irmão, quando você vai para a igreja sábado, você deixa a casa aberta? Não, tem que chavear. Então, quando você vai ao supermercado, você deixa o carro aberto e entra lá para o supermercado ou no banco, onde quer? Não, tem que fechar. Pois então, irmão, nós temos que usar dos recursos que o nosso Deus nos dá, temos que confiar, é verdade. Mas não podemos avançar o sinal ao ponto de facilitar as coisas para o inimigo. Nessa maneira eu não vou. Por que você quer trazer em dinheiro? Não, porque o camarada diz que faz o depósito, daqui a pouco não faz, é 50 mil. Então vamos fazer o seguinte: vamos chegar lá, se pede para ele fazer o depósito, vamos no banco, você tira o extrato, o dinheiro está lá e você vai embora. Então tá, mas vamos de carro e voltamos de ônibus, não precisa com 2 carros. Então tá, concordou comigo. Ele lá do interior, então ele tem aquele jeito simples dele, assim, aquele jeito camponês, né? Aí chegamos lá, ele disse para o comprador: mas eu quero levar 10 mil em dinheiro.
você faz o depósito para mim, mas eu quero levar 10 mil em dinheiro, né? Começou o problema de novo. Mas bem, foi lá no banco, pegou 10 mil, colocou dentro daquela mochila, fomos para a rodoviária. De vez em quando ele metia a mão no bolso daquela pasta dele, ver se aquele dinheiro estava ali, né? Os assaltantes, quando eles saem para assaltar um aposentado que recebe o dinheiro, é assim, irmãos. Os investigadores dizem, eles saem atrás do aposentado, da pessoa que recebeu, porque a pessoa caminha 5 metros e coloca a mão para ver onde é que está o dinheiro, se o dinheiro ainda está no bolso. E ele já sabe que o dinheiro está ali, ele vai certo e tira o dinheiro. E aí aquele irmão embarcamos, aí ele desceu na rodoviária. Irmão, vamos fazer o seguinte, vamos para minha casa, vamos pegar um táxi, lá eu te levo na tua casa. Não, eu atravesso aqui o centro e pego o ônibus lá no centro e vou para casa. Tá bom. Foi embora. E Deus cuida desse filho de Abraão. Fiquei pensando, né? E ele foi embora. Depois eu liguei para ele, estava em casa são e salvo. Por que eu estou contando isso, irmão? Porque a pessoa confia, mas ele tem que agir de acordo com os princípios divinos. Os filhos da luz, a Bíblia diz, está claro na parábola do administrador infiel, que os filhos das trevas, os filhos do mundo, são mais espertalhão que os filhos da luz. Por quê? Porque eles vivem dando golpe. Então eles são mais espertos, então por isso nós temos que ter cuidado, nós temos que confiar em Deus, temos que ter fé. Aquele livro que dá o sinônimo das palavras, o dicionário, ele diz que certeza é conhecimento daquilo que é certo. Olha a definição. Fé é certeza, porém certeza é ter o conhecimento daquilo que é certo. Agora vamos procurar entender. Eu vou chutar um pênalti. Eu tenho que ter conhecimento de chutar a bola no lugar certo. Eu posso errar, mas eu tenho que ter conhecimento de onde colocar a bola. Então isso é certeza. Convicção, o sinônimo do livro diz que convicção é convertido. Portanto, eu estou convertido. Se eu estou convertido, eu estou convicto. Convicto de que as coisas, na verdade, são assim e que Deus vai estar comigo. Lá no verso 6, agora de Hebreus capítulo 11, diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha só, aqui está a cópia, aqui está uma repetição quase que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é necessário que se eu me aproximo de Deus, eu devo crer que Ele existe. Não estou fazendo um voto, um pedido para algo abstrato, para algo que não existe. Eu creio que Deus existe. Há pouco a irmã aqui falou que nem sempre as orações são respondidas, né, irmão? Nem sempre. Porque até mesmo quando Deus não responde uma oração, é porque Ele respondeu. Uma vez um pastor contou uma experiência lá na Vila Jardim, o pai do pastor Eduardo Bonfim, e ele contou que um certo cidadão, irmão nosso, furtaram o carro dele, levaram, e ele estava a fim de vender aquele carro, e ele fez a seguinte oração: Senhor, permita que esse carro nunca mais apareça. Obrigado, irmão. Permita que esse carro nunca mais apareça, porque esse carro já está velho, e se eu encontrar vai faltar bateria, som, outras coisas, pneu externo, eu vou gastar para colocar ele em dia. Então o Senhor não permita que eu ache esse carro. Uma semana depois ele recebeu um telefonema que o carro dele foi capturado, foi encontrado, estava lá. Aí ele pensou: se o Senhor não ouviu a minha oração, o Senhor não me ouviu a oração. Foi lá, retirou o carro, de fato, colocou bateria, step, som, outras coisas lá. Teve uma despesa, mas enfim levou o carro para casa. Mas alguns dias depois o corretor de seguro ligou para ele e disse: Senhor, estamos lhe ligando para lhe comunicar que o seguro do seu carro está vencido e o senhor não nos procurou. Hoje as seguradoras, eles procuram a gente com antecedência, mas naquela época não. E o seu carro está sem seguro.
E o senhor precisa renovar. Aí ele refletiu e Deus, o Senhor ouviu a minha oração. Então vejam, é assim que as coisas acontecem na nossa vida. Até quando Deus não ouve, é porque Ele ouve a nossa oração. Falando de fé lá no livro de Tiago, indo um pouquinho adiante, a irmã leu ali um verso de Tiago, capítulo 2. Vamos aqui para a prática, irmão, a prática da fé. A nossa fé ela tem que ser acompanhada de prática. Não basta ter apenas dizer eu tenho fé. Porque Jesus diz que quando o Filho do Homem voltar, porventura achará o que na terra? Fé. Né? Achará porventura fé na terra? E lá do verso 14 do capítulo 2 de Tiago diz, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhantemente a fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, necessidade dos alimentos cotidianos, e qualquer dentre vós disser, ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? É muito fácil dizer, eu estou orando por ti, pela tua saúde, pela falta dos teus alimentos, pelo teu carro que roubaram, é muito fácil. O verso 17 diz, assim também a fé, se não tiver obras, é morta. Por si só está morta. Mas se alguém te dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mas mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Eu pergunto para as donas de casa nessa noite, o que é mais importante, a água ou a luz? O que é mais importante para você, minha irmã, a água ou a luz? Alguns vão dizer que é a água, outros vão dizer que é a luz. Sem água não se lava a roupa, não se cozinha, não se lava a casa, não se faz nada. Sem luz a máquina não funciona, o fogão não funciona, nada funciona também. Então trabalham os dois juntos. Porém, queridos, diz aqui que a fé sem obras é morta. Mostra-me a tua fé, mas eu te mostrarei o resultado da minha fé com as obras. Jesus disse, se tiveres fé com um grão de mostarda, tamanho de um grão de mostarda, a sementinha menor de todas as hortaliças, você dirá assim, aquele monte da Embratel vai passar do sul para o norte, e vai acontecer. Mas se você não tiver fé, não adianta. E Jesus lá no capítulo 13 de Mateus, vamos dar uma olhadinha, capítulo 13 de Mateus, ele diz assim, capítulo 13, o verso 31, outra parábola lhe propôs dizendo, o reino do céu é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no campo, o qual é na verdade o menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Aqui está o compartilhamento da fé. Um grão de mostarda, insignificante, mas cresce da uma enorme de uma árvore, que as aves do céu se aninham, fazem os seus ninhos. Essa é a fé que nós devemos compartilhar. Fé que resulte em obras. Eu ontem estava preparando esse sermão, irmão, troço interessante, coisa interessante. Eu falei troço interessante porque é uma linguajar camponesa. Coisa interessante. E o celular tocou e eu abri um áudio de uma motivadora emocional. E ela disse assim, vocês sabem qual é o principal remédio que cura emoções, depressão, o físico, a mente e o espírito? Eu pensei, deve ser alguma espírita que está falando. É você se envolver com pessoa. A sua cura mental, a sua cura espiritual, a sua cura física, emocional, ela depende muito do fator do tempo ou de quanto você se envolve com outras pessoas. Quanto mais você se envolver com outras pessoas, mais você fica curado, menos problema você tem. Fiquei pensando, mas que interessante. Na minha rua, todos os anos, quando chega a época de Natal, eu consigo arrumar do meu dinheiro próprio uma cesta básica para
para 5 pessoas, 5 famílias e amigos meus, e lá eu coloco aquele livrinho A Grande Esperança junto, e dou para aquelas pessoas, e uma cesta básica bem surtida. E esse ano eu fiz também, consegui fazer, Deus me ajudou, eu consegui fazer para aquelas pessoas. Deixei 5 famílias felizes, irmão, amém por isso. Aí, essa semana chegou uma senhora e disse para mim: seu Joaquim, irmão, ela me chama de irmão, não é, mas não sobrou nem uma migalha daquelas doações que o senhor fez para algumas pessoas, não sobrou nada para me dar. Eu disse: não sobrou nada, mas o que você está precisando? Ela disse: tão somente 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão e 1 litro de óleo e 1 dúzia de ovos. Eu disse para ela: eu tenho dinheiro para receber amanhã, se eu receber eu vou fazer um ranchinho para ti. E aí eu fiz um ranchinho para ela bem surtido, não vem o caso aqui de falar, mas até carne eu coloquei naquele ranchinho para ela. Chamei ela, coloquei numa caixa. Quando eu entreguei para ela, irmão, você pode imaginar a felicidade que eu senti, não ela. Aquela mulher pegou aquela caixa e ela saiu tropeçando, correndo. Diz: aqui nesse armazém eu trabalho, eu ganho R$30 por dia. Quando eu saio no fim da tarde, meus R$30 ficam ali, não dá para nada. Irmãos, eu fiquei tão feliz e disse: Senhor Deus, muito obrigado, porque me ajudou eu poder fazer tão pouco por uma pessoa que exatamente estava precisando desse pouquinho aí. Às vezes a gente dá para outros que vendem, trocam por vício, sei lá, não se aproveita nada, mas aquela pessoa estava precisando. Então é isto que a nossa fé deve operar em nós. Além de outras coisas, porque a fé, ela faz milagres na nossa vida, mas a falta de fé é uma desgraça na nossa vida. Vamos folhear um pouquinho a Bíblia lá em Romanos, capítulo 8. Romanos, no capítulo 8, o verso 35 em diante. Texto bem conhecido. Primeiro diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? No versículo 31. O verso 35 diz: quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo, diz o apóstolo, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém, irmãos? Eu fiquei me questionando, será que nada mesmo me separa do amor de Deus? Uma vez encontrei um cidadão lá no centro e disse: irmão, que tempo faz que o senhor não aparece na igreja? Ah, estou de férias, irmão. É período de férias, mas férias da igreja? A gente tem que tirar férias da igreja também. Às vezes as férias também nos separam de Deus. Estamos na praia e às vezes esquecemos um pouquinho, né? Papo reto, como diz o magrão lá fora, né? Às vezes esquecemos de Deus, em algumas circunstâncias esquecemos de Deus. A história de Jó. No livro de Jó nós encontramos ali uma das histórias mais dolorosas dessa vida. Todo mundo diz: paciência, paciência de Jó, o homem reto que se desviava do mal, que só tinha prazer em fazer a vontade de Deus. Jó capítulo 2, Jó capítulo 2, no verso 8 em diante, vamos encontrar aqui. Jó capítulo 2, do verso 8 em diante, diz: Jó, sentado em cinza, tomou um caco para raspar-se. Então se aproximou a sua mulher e lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa
esse Deus e morre. Queridos irmãos e amigos, eu pergunto a você, nunca ninguém disse para você, ainda continuas naquela igreja? Ainda continuas sendo adventista? Ainda continuas admirando esse teu Deus? Servindo esse teu Deus? Por que você continua ainda, se tanta coisa errada ainda está na tua vida? 35, 50, 60 anos nessa igreja. Às vezes aparece. Aquele livro, Viagem ao Sobrenatural, eu acredito que muitos conhecem aquele livro. Escrito por um argentino, Roger Murnau. Lá na página 37, 38, ali tem os 3 amigos, como é que se diz? Os três fogo amigo. Diz ali, que está escritinho lá para quem quiser conferir, que Satanás tem 3 tipos de anjos. Os primeiros são os 3 anjos amigos. O que os anjos amigos fazem? Eles descem lá em Terreira, Centro Espíritas. Me perdoe se alguém de fora está me ouvindo e tem algum questionamento, mas é assim que fala o livro. E esses amigos então se reúnem para falar novas línguas, para falar com pessoas que morreram há 40 anos atrás. Meu pai morreu há 41 anos, mas eu lembro ainda da voz dele, se eu ouvir. E para enganar, e ali para fazer curas e muitos milagres. Anjos amigos. E conquistam multidões. É o primeiro fogo amigo. Segundo fogo amigo são os anjos guerrilheiros. Os anjos guerrilheiros são aqueles que derrubam um avião, causam enchente, tsunami, e vulcão, guerra, separação de famílias, enfim, tragédias, doenças. Esses são os anjos guerrilheiros. Derrubam trens e tudo mais. Também existem para fazer isso aí. Eles podem fazer isso aí. Eles têm autonomia para fazer. Por causa do pecado, por causa da desobediência do ser humano, nós caímos nas garras do inimigo. Terceiro fogo amigo são os opressores, os anjos opressores. Que são os opressores? São aqueles que chegam e dizem para o Joaquim: ah, você está há 50 anos nessa igreja. E por que os teus filhos estão fora da igreja? Por que fulano de tal, o teu marido, morreu de uma morte prematura, nem os filhos criaram? Por que tua esposa morreu de câncer? Por que aconteceu isso? Por que isso? Por que aquilo? Esses são os opressores. E você ainda continuas. Sim, continuo, porque nós lemos aqui que somos peregrinos e forasteiros nessa terra. E que como entregas como ovelhas para o matadouro, nós lemos aqui em Romanos 8. E é por isso que eu continuo. Porque a minha esperança vai além da sepultura. A minha esperança é uma esperança que está para frente. É uma esperança de vida eterna. Bem que se eu andar direito nos caminhos de Deus, eu vou ter mais probabilidade de ser feliz. Porque eu tenho fé. Esses são os anjos que Satanás coloca em nossa frente. Eu vou ler aqui um texto, irmão. Estamos na parte final já. Eu vou ler um texto no livro de Grande Conflito. A escritora Ellen White, ela escreveu aqui na página 520, para quem quiser conferir, primeiro, segundo parágrafo, algo estarrecedor aqui. Que mensagem dura e pesada para nós aqui. E diz o seguinte: o grande enganador tem muitos agentes prontos para apresentar toda e qualquer espécie de erro a fim de enredar as almas. Quer dizer, ele tem todas as maneiras, é um estrategista. E diz lá, e continua: heresias preparadas para adaptarem aos vários gostos e capacidades daqueles que o desejam. Para vários gostos, vejam só.
O livro de Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, etc. São 8. Mas um pouquinho antes do fruto do Espírito ali, Gálatas 5:16 em diante, nós encontramos ali o fruto da carne. E o que é o fruto da carne? Lascívia, prostituição, porfias, morte, inveja, ciúmes, etc. e tal, são 18. Né? Lá em 2 Timóteo 3, do capítulo 1 até o versículo 8, também ali, diz que os homens seriam avarentos, jactanciosos, blasfemadores e tudo mais, são 18 qualidades malignas que o ser humano nos últimos dias teria. Então, aqui está dizendo que ele tem para todos os gostos, coisas para todos os gostos. E é plano seu levar, olha só, irmão, preste atenção nessa frase aqui. É plano seu levar para a igreja elementos insinceros. Não regenerados, preparados para a dúvida e para a incredulidade, para iludir aqueles que têm falta de fé. Vejam só, que coisa grave, que mensagem pesada isso aí, irmão. É plano do inimigo, de Satanás, trazer para a igreja pessoas para me atrapalhar. Ora, mas para dentro da igreja não sou eu que estou falando aqui, a escritora Ellen White que está falando. Que é plano do inimigo trazer para dentro da igreja pessoas irreais, pessoas descrentes, para colocar dúvidas sobre a mente daqueles que têm pouca fé. Homens de pouca fé, disse Jesus, porque duvidastes. Meus queridos irmãos, aqui eu peguei apenas 3 exemplos de homens de muita fé aqui. Abraão teve falhas? Teve erros? Teve, mas foi o pai da fé. Foi imputado como justiça, porque creu em Deus. Davi, um criminoso de carteirinha. Quem mais cometeu tanto crime, de tanta espessura, de tanta gravidade como Davi? Mas se converteu, se arrependeu, foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Moisés teve um período de 3 períodos de 40 anos. 40 anos educados como um rei, como filho da filha de Faraó. Educado em toda a ciência do Egito. 40 anos no deserto, depois de cometer um crime, como pastor de ovelhas, aprendendo a lição da humildade. E depois 40 anos no êxodo com o povo de Israel. Considerado o homem mais manso da terra. A Bíblia diz, as nossas Bíblias diz, considerado o homem mais manso da terra. Moisés. Por que isso, irmãos? Porque essa palavra, nossas Bíblias, elas dizem, elas não têm uma mensagem camuflada aqui. De pessoas que só viveram uma vida de santidade, que só tiveram uma vida de vitórias, que nunca erraram, que nunca foram fustigados, que nunca caminharam fora dos trilhos, que nunca desobedeceram a Deus. Tem pessoas que nunca pecaram, tem pessoas que nunca conheceram o pecado, que nunca erraram, mas não é uma mensagem camuflada. Ela mostra que o perdão de Deus, que as oportunidades que nós temos, apesar do erro, o amor de Deus, a sua misericórdia, vai além de tudo que podemos imaginar. E agora eu quero finalizar com um apelo. Estamos quase na metade de um ano, de um primeiro mês de um novo ano. Iniciou-se o ano diante de uma pandemia, de doenças, dificuldades, crises, tristezas. Mas quando vira o ano a gente sempre faz planos. Planos para a faculdade, planos para a adquisição de um carro, planos para comprar uma casa, planos para, enfim, planos para muitas coisas. O que não falta é nós fazer planos. E isso não é pecado. Não é pecado termos ambição de adquirir as coisas. Quantos desempregados fizeram planos para arranjar um emprego? A minha irmã e o meu cunhado estavam desempregados e hoje estão empregados. Então, irmãos, nós fizemos planos e nos preparamos.
Mas a minha pergunta é: fizemos planos para o céu? Fizemos planos para a eternidade? Fizemos planos para nos preparar para a volta do Senhor Jesus? E eis que Ele está prestes a voltar. Eu não gostaria de sair daqui e de ser evasivo na mensagem pregada nesta noite, mesmo que sejam para poucos. Mas gostaria de sair daqui cheio de esperança de que todos nós, apesar dos planos para a nossa vida secular, tenhamos também feito planos para a vida eterna. Que o Deus dos céus nos abençoe, nos dê essa graça maravilhosa de podermos continuar sonhando com a vida eterna. Amém por isso, irmãos. Vamos orar? Querido e amado Pai que está nos céus, mais uma vez te damos graças pela esperança de vida eterna, pela certeza das tuas promessas, pela convicção e a certeza de que muito em breve o Senhor virá a esta terra para buscar os teus filhos. Ó Deus, o mundo em que vivemos não se aproveita mais nada, a não ser a esperança de nos prepararmos para um feliz encontro contigo. Rogamos nessa noite, Pai, que nessa casa de oração aqui, e também pelos ouvintes que nos ouviram pela internet, que cada família representada seja coroado de bênção nessa noite. E que nós, não só nessa quarta-feira, mas que todos os dias da nossa vida, possamos fazer planos para um feliz encontro contigo. Abençoe o pastor dessa igreja, Senhor, e a sua família, como líder dessa congregação. E seja ele cheio do teu Espírito para levar-nos no conselho aos teus pés, porque sabemos que são muito difíceis os dias em que vivemos. Abençoe os jovens dessa igreja, a cada departamento, que possamos crescer juntos na esperança e estar em pé na presença do Filho do Homem. São bênçãos que pedimos com perdão das nossas faltas, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.